Ética no serviço público. Olha, quando a gente ouve isso, já vem na cabeça uma coisa meio densa, né? Um documento legal cheio de poeira. Mas, se a gente parar para pensar, o assunto é fundamental. É sobre confiança e poder. Como garantir que o poder, que é dado para algumas pessoas servirem a todo mundo, seja usado do jeito certo? É exatamente isso que vamos decifrar hoje. E a pergunta que não quer calar é essa. Porque no fim das contas, a resposta para ela mexe com a vida de todo cidadão, de todo mundo mesmo. E para deixar tudo um pouco mais complicado, parece que o chão está meio movediço. Essa citação, que é bem forte e vem do nosso material de apoio, mostra bem essa sensação de que as regras do jogo às vezes parecem meio confusas, sabe? Ou que simplesmente sumiram. Então, se a ética parece estar desvanecendo no ar, como é que a gente traz ela de volta para a terra firme? A resposta, ou pelo menos parte dela, está num conjunto de regras bem claras. E hoje o nosso foco vai ser exatamente esse: o Código de Ética Profissional do Servidor Público do Poder Executivo aqui do Estado do Rio de Janeiro. Mas antes de pular de cabeça nas regras, a gente precisa entender primeiro para quem elas valem. Afinal, quem é o personagem principal dessa história? O que de fato define um servidor público? A resposta pode ser bem surpreendente. E aqui está a resposta, que talvez pegue muita gente de surpresa. A definição oficial é bem ampla. Ela inclui todo mundo que presta serviço de forma permanente, temporária ou até excepcional, e olha só, mesmo sem receber um salário por isso. O ponto-chave aqui é o alcance dessa definição. Não estamos falando só de funcionários de carreira, concursados. Isso vale para temporários, para cargos comissionados e até para quem faz um serviço voluntário. O que importa mesmo é o serviço que está sendo prestado para a coletividade. Certo. Agora que a gente já sabe quem precisa seguir as regras, vamos olhar o lado positivo da coisa. O que um servidor público é obrigado a fazer? Quais são aqueles deveres que são a base de tudo? O artigo 3º do Código dá o tom. Pensa nisso como os pilares do serviço público. Não é só sobre fazer o trabalho com cuidado e chegar na hora, não. É sobre ser leal à instituição e, talvez o mais importante, tratar as pessoas com educação, com respeito. É a base da confiança, né? E claro, se tem a lista do que se deve fazer, tem também a lista do que é proibido. Essas são as linhas vermelhas, aquelas ações que são terminantemente proibidas para proteger o interesse de todo mundo e evitar o abuso de poder. E aqui, a ideia central é bem clara. O interesse público vem sempre acima do benefício próprio. Cada uma dessas proibições, seja usar o cargo para se dar bem, vazar informação, aceitar um agrado ou enrolar um processo de propósito, é uma barreira para impedir a corrupção e garantir que o poder sirva à sociedade e não a uma pessoa só. Ok, as regras estão aí, mas quem é que joga o papel de juiz? Quem garante que essas regras são de fato cumpridas no dia a dia? Bom, é aí que entram as comissões de ética. E como essa fiscalização funciona? Para começar, cada comissão é formada por um grupo pequeno bem focado, 3 servidores públicos efetivos que são escolhidos pela reputação que têm. Esses árbitros da ética não ficam lá para sempre, não. Eles têm um mandato de 3 anos. É um tempo bom, dá para se aprofundar nos casos, mas também garante que haja uma renovação, com novas pessoas e novas perspectivas. E, para manter a coisa toda independente e evitar que alguém crie raízes no cargo, o que poderia gerar problemas, o mandato só pode ser renovado uma única vez. É um mecanismo de proteção para a própria comissão. Esse resumo visual deixa tudo bem claro. As comissões de ética são, no fim das contas, o coração do sistema de fiscalização. O mecanismo criado para garantir que as regras do jogo sejam levadas a sério. Agora que a gente já passou pela teoria, que tal um pouquinho de prática? Chegou a hora de interagir. Vamos ver alguns cenários baseados no código para testar o conhecimento. Primeira pergunta na tela. Vamos pensar juntos. Qual dessas opções representa um dever do servidor? A, B ou C? Um tempinho para analisar. A resposta certa é a B. Facilitar a fiscalização é um dever básico de transparência. A opção C, usar informação privilegiada, é totalmente proibido. E a obediência cega da opção A não faz sentido, porque o interesse público sempre tem que vir em primeiro lugar. Vamos para a segunda e última pergunta. Qual dessas atitudes aí é uma infração ética? A, B ou C? Essa parece um pouco mais direta, hein? E a resposta correta, claro, é a C. O artigo 4º é bem explícito sobre isso. É proibido receber qualquer tipo de vantagem. E isso é o centro da luta contra a corrupção e o famoso jeitinho.
Depois de tudo isso, pode ficar aquela pergunta: mas por que se aprofundar tanto nessas regras? A resposta é bem simples. Esse código não é só um monte de burocracia. Ele é um manual de instruções para construir uma administração pública que funcione para todo mundo, com justiça e eficiência. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Vimos que as regras existem, são claras. Então, o que impede que elas sejam sempre cumpridas? Será que é uma questão de fiscalização, de cultura, de responsabilidade de cada um? O código nos dá o mapa, mas a jornada, bom, essa depende de todos nós.